Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá no texto de Salmos, capítulo 62. Eu leio de 5 a 8. Graças a Deus, todos nós estamos bem, estamos juntos na casa do Senhor. E eu leio, os irmãos poderão me acompanhar, cada um em sua versão, Salmo 62, de 5 a 8. Diz assim o texto sagrado: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Sublinho o verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós vamos derramar o nosso coração diante do nosso Senhor. E o nosso convite nessa hora é que nós oremos pela nossa igreja e por alguns pedidos específicos de oração. Enquanto eu estou falando, que os irmãos já fechem seus olhos e orem comigo por esses nomes. Nós vamos orar pela vida da irmã Irani. A irmã Irani está aguardando uma cirurgia e ela está com um problema cardíaco de arritmia. Ela pediu que nós estivéssemos em oração por ela e também para a preparação da sua cirurgia. Me ajude a orar pela vida da irmã Irani. O João, esposo da Jane, passou por uma intervenção cirúrgica nessa semana e nós estamos acompanhando a irmã Jane também em oração. E nós estamos também em oração pela vida da Ana Seituno, filha da Neide, sobrinha da irmã Thelma, da nossa igreja. Ela fez a primeira sessão de quimioterapia na sexta-feira, falamos com ela, ela está bem, e a família pede que a nossa igreja esteja em oração. Convido os irmãos e irmãs a orarem comigo nesse instante, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre todos nós, lembrando da expressão bíblica: confiai, ó povo do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças, ó Deus, por essa manhã tão bonita que o Senhor nos concede, essa oportunidade, rica oportunidade de estarmos juntos, celebrando o teu nome, cultuando ao Senhor, celebrando a tua glória. E nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas, colocar a nossa igreja diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti, e nós colocamos, ó Deus, essas vidas diante do Senhor. Apresentamos, ó Deus, a vida da irmã Irani diante do Senhor, pedindo graça, sabedoria, pedindo que o Senhor cuide dela nessa semana de exames, de preparo para a cirurgia, que a Tua bênção acompanhe a vida da nossa irmã e que os médicos sejam usados para a honra e glória do Teu nome. Colocamos também, ó Deus, diante do Senhor e também em gratidão a vida da Ana Seituno, pela primeira sessão de quimioterapia. Te louvamos pelo Teu cuidado, porque o Senhor tem cercado a nossa irmã e assim também a sua família com o Teu cuidado, com o Teu amor. Ela tem sentido a Tua presença, o Teu amparo nesse momento, e dessa forma, Senhor, nós apresentamos a vida dela e o seu tratamento diante do Senhor. Queremos colocar também diante de Ti a vida do irmão João, esposo da Jane, que o Senhor esteja abençoando, o recuperando para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, nós Te louvamos porque a Tua igreja está reunida aqui no templo e também nós temos vários irmãos nos acompanhando pela internet, e a nossa oração é que o Senhor fale ao coração de cada um, que nessa manhã, nesse dia, possamos sentir a Tua doce presença entre nós. Que a nossa celebração seja recebida, aceita pelo Senhor, pois nós Te amamos e nós queremos Te louvar com toda a profundidade do nosso ser. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos louvar o nome do Senhor e os nossos irmãos estarão nos conduzindo nessa hora.
Bom dia, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, louvar ao nosso Deus, declarar que somente Ele nos faz feliz. Abençoe. Os irmãos podem se assentar. Quem se lembra que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Alguém vai falar domingo, né, pastor? Claro. Segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. E nós louvamos a Deus porque temos a nossa Bíblia em nossas mãos. Na nossa denominação, nós sempre falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia é suficiente. Amém? Amém. Suficiente. Tudo o que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia não tem nenhum erro.
Amém por isso. Nós vivemos um tempo muito difícil em que, infelizmente, até pastores têm dito que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia tem erros, e nós cremos que a Bíblia é inerrante, nós cremos que a Bíblia é, sim, palavra de Deus. Então, nesse dia, nós vamos celebrar o Senhor também, por conta da Bíblia que está em nossas mãos. Teremos a celebração da ceia, e eu peço que os irmãos abram um texto comigo. Nós estamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11. Eu farei a leitura de forma resumida e depois, quando adentrarmos o momento da celebração da ceia, nós leremos a partir do verso 23. Então eu estou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo de número 17, e seguiremos até o verso de número 22. Todos encontraram o texto? Diz assim a palavra do nosso Deus, palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar reunido com a Tua igreja, e a nossa oração é que o Senhor conduza essa nossa reflexão, preparando o nosso coração para a celebração da ceia do Senhor. Queremos celebrar o Senhor Jesus e, em memória dele, resgatar tudo aquilo que ele já fez na cruz do Calvário, por meio da sua morte e da sua ressurreição. E nós temos a plena convicção que ele está à tua direita, intercede por nós, é o nosso advogado, é o nosso mediador e comprou a nossa vida lá na cruz do Calvário. Te louvamos pela ressurreição de Jesus, que nos alimenta a nossa esperança de que um dia também passaremos pela ressurreição e estaremos com o Senhor para todo sempre. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. O que a ceia do Senhor promove em nós? A celebração da ceia juntamente com o batismo são as duas ordenanças que Jesus deixou para nós. E todas as vezes em que nós participamos de um batismo ou participamos da celebração da ceia, nós podemos então desfrutar da presença de Jesus no seio da igreja e também podemos anunciar ao mundo a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Todas as vezes em que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando, nós estamos pregando que cremos nas Escrituras, que cremos que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressurgiu. A celebração da ceia consiste então nessa pregação pública do Evangelho, quando o Evangelho é pregado e o Evangelho se torna visível às pessoas e também visível à própria igreja. Na realidade, todos nós podemos celebrar a ceia e ao celebrar a ceia olhar nos bancos, nas cadeiras que estão do nosso lado e ver que vários irmãos também foram lavados pelo sangue de Jesus, que várias pessoas estão celebrando conosco, que várias pessoas estão participando desse memorial chamado a celebração da ceia. Se você me acompanhar no versículo 26, você vai ler a expressão de Paulo dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão
e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então todas as vezes que nós comemos e todas as vezes que nós bebemos desse suco da uva, nós estamos fazendo um anúncio, há uma proclamação da igreja, e essa proclamação, uma proclamação extremamente apaixonada, convidando pecadores para serem lavados pelo sangue de Jesus. Porque todos nós que já passamos pela experiência da salvação e estamos nesse processo da justificação, temos a plena convicção de que o nosso coração está nas mãos de Deus, de que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus e que todos nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E segundo João escrevendo ao Apocalipse, todos nós teremos toda a nossa vida lavada pelo sangue do Cordeiro e estaremos com Ele para todo sempre. Então, quando a igreja celebra a ceia do Senhor, ela demonstra ao mundo, ela proclama aquilo que ela crê, e nós cremos que no centro da revelação de Deus está a pessoa de Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, mas morreu e também ressuscitou ao terceiro dia. A celebração da ceia tem duas características extremamente fundamentais. A ceia é essencialmente comunitária. Nós celebramos a ceia de maneira comunitária. E aí, de maneira comunitária, como a nossa igreja, você pode olhar e ver o que Deus está fazendo no coração e na vida de outras pessoas. Você pode pensar e observar que você não é um filho exclusivo de Deus, que Deus tem vários outros filhos, que Deus está chamando pessoas para esse ajuntamento solene que faz parte desse plano de Deus chamado igreja. Nós temos algumas características na celebração da ceia que são inegociáveis. Por exemplo, nós não podemos negociar o fato e o ato de celebrar o Senhor de uma maneira pública e comunitária. Por isso, inclusive, que em meio à pandemia eu não caminhei com a proposta de fazer celebração da ceia online. E aqui eu preciso explicar isso. Várias igrejas estão fazendo, nós não somos todo mundo. Lembra aquela palavra da mãe? Mãe, mas o meu amigo vai fazer isso, meu amigo vai na festa, meu amigo, aí o que a mãe falava para a gente? Nós não somos todo mundo, você não é todo mundo. Tem muita gente que fez, pessoas sérias inclusive, que fizeram celebração da ceia online. Na minha concepção bíblica, a celebração da ceia precisa ter o ajuntamento da igreja. A igreja presente. E graças a Deus nós conseguimos celebrar a ceia de maneira presencial lá na parte superior, e agora nós temos essa celebração aqui com a igreja, olhando aos irmãos e vendo e lembrando da sua profissão de fé, sabendo que Deus está cuidando da sua vida. Vale lembrar que no Novo Testamento a celebração da ceia nas igrejas primitivas era feita com uma mesa muito farta. A celebração da ceia era precedida por uma grande festa, também chamada no Novo Testamento de festa ágape, festa do amor, onde todas as famílias traziam os seus alimentos, faziam uma grande mesa, se alimentavam e depois participavam do culto. Então os coríntios estavam subestimando esses dois pilares da celebração da ceia, ou seja, eles não queriam participar de uma maneira comunitária e estavam blasfemando ou menosprezando a igreja de Deus. E se tem algo que nós precisamos levar muito a sério, é as coisas de Deus, o plano de Deus, o povo de Deus e a igreja de Deus. Não podemos menosprezar a igreja de Deus. E alguns irmãos lá de Corinto estavam desprezando, e essa expressão de Paulo é muito forte, menosprezando, ou seja, não dando o devido valor à igreja e à sua liderança. E a primeira pergunta que fica no texto é essa: você menospreza a igreja de Deus ou você valoriza a igreja de Deus? Você reconhece que a igreja tem essa função diante da sua vida? Então nessa manhã eu quero passar com os irmãos 3 pontos, onde nós podemos entender o que a ceia do Senhor significa, o que ela promove em nós. O primeiro ponto é que a celebração da ceia promove edificação no corpo de Cristo. Dá uma olhadinha comigo no versículo 17. Nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo no versículo 17 vai usar uma expressão muito interessante, eu achei muito curiosa: prescrevo. Quando você vai no médico, o que o médico faz depois de fazer os exames? Ele vai prescrever uma
receita. E essa expressão prescrever, no grego, era do cunho militar, quando o comandante ia passar as ordens aos seus comandados. Então o comandante chama o seu exército, chama a sua tropa e vai passar as ordens de comando para a batalha. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: nisso que vos prescrevo, convidando a igreja como um exército, como um verdadeiro batalhão. Ele convida a igreja, ele chama a igreja e ele vai prescrever, ou seja, ele vai dar ordens à igreja para a celebração da ceia do Senhor. Basicamente, essa expressão era usada de uma maneira corretiva, era uma exortação. Paulo estava aqui puxando a orelha da igreja, chamando a atenção da igreja, exortando a igreja, lembrando a igreja que a celebração da ceia deveria promover edificação no corpo de Cristo, de que aqueles irmãos e irmãs deveriam se submeter a essa manifestação da graça de Deus por meio da ceia na igreja, e entender que eles deveriam se reunir, se ajuntar para melhorar e não para piorar. É muito triste saber e contemplar pessoas que, ao invés de melhorar na vida cristã, pioram. A gente olha algumas pessoas que têm jornadas, décadas de vida cristã, e você pensa que ela está progredindo, que ela está avançando, e quando você vê os frutos, você fala o seguinte: parece que ela não avançou, parece que ela regrediu. Você já teve essa percepção? Parece que ela não foi adiante, parece que ela deu passos para trás. Dá uma olhadinha, 17: porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Então, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, nós precisamos ter essa proposta da edificação, de ajudar os nossos irmãos a melhorar. O problema é que nós temos uma visão extremamente crítica e aprendemos nas redes sociais a viver criticando a vida das pessoas e não ajudando as pessoas a melhorar de vida. Dia após dia chega denúncias e denúncias: fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, falou aquilo, e a gente fica fiscalizando a vida alheia. E a pergunta é: a gente fiscaliza e dá uma orientação para que essa pessoa melhore, ou a gente depois se reúne para piorar as coisas? Eu vos prescrevo, dou ordens para que vocês melhorem. Então pense bem, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós precisamos ter a percepção de que nós precisamos melhorar, de que nós precisamos avançar, de que nós precisamos vencer os nossos pecados, de que nós precisamos continuar nessa luta diante do Senhor e lembrar que nós precisamos da igreja. Cristão não vive sem igreja, e a igreja é extremamente importante para nós. Porque na igreja nós somos exortados, na igreja nós somos amados, e na igreja nós somos incentivados a melhorar. Louco, insano é aquele que fala o seguinte: não, eu sou perfeito. O pecador verdadeiro que serve a Jesus fala o seguinte: não, eu sou falho, pecador, e preciso da minha igreja para que a minha igreja me ajude a melhorar. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos ter isso em mente, da comunhão da igreja, porque a celebração promove essa edificação da igreja. Por ser a celebração da ceia, nós chegamos um pouco mais cedo do que nós chegamos sempre, e começamos a fazer todos os preparativos, pensando nessa comunhão. E uma frase do meu filho que me chamou muita atenção foi o seguinte: papai, nós chegamos e não tem ninguém ainda na igreja. E alguns irmãos estavam aqui e viu, ele falou assim: o povo começou a chegar. Eu achei tão bonito isso, o povo começou a chegar. O povo começou a chegar, ou seja, nós vamos nos reunir como igreja. Dá uma olhada do lado e veja irmãos e irmãs que foram salvas pela graça de Jesus, que estão lutando contra os seus pecados para que se tornem pessoas parecidas com Jesus. Agora Paulo vai falar desse ajuntamento, dessa reunião que significa o corpo de Cristo, e todas as vezes que esse ajuntamento se dá, nós temos a proposta de edificação. Precisamos adentrar ao templo sabendo que seremos edificados. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos uma proposta, e a proposta é melhorar de vida. Mês que vem, quando nós celebrarmos de novo a ceia, você precisa estar melhor do que você está hoje. Esse é o desafio da ceia, porque você vai passar a sua vida diante do Senhor,
vai pedir que o Espírito Santo do Senhor te examine, e certamente você confessará vários pecados. E no mês que vem você precisa estar nesse processo de falar o seguinte: eu preciso melhorar. Inclusive está chegando 2022 está batendo a porta, e a pergunta é: qual é o seu propósito hoje nessa ceia? O que você vai pedir para o Senhor, para que no ano que vem você consiga vencer? Talvez o desânimo, a preguiça, algum pecado específico, a lamúria. A celebração da ceia deve promover essa edificação no corpo de Cristo, onde todos são quebrantados. Todos deveriam ficar extremamente comovidos e se renderem a Deus, reconhecendo aquilo que Ele já fez lá na cruz. A celebração da ceia também deve promover a edificação no corpo de Cristo, lembrando que nós éramos extremamente pecadores e pecadores perdidos, e pela graça do Senhor nós fomos salvos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem nenhum mérito, pela graça de Deus fomos lavados, e hoje temos a oportunidade de cantar, de celebrar. Então a celebração da ceia deve promover um quebrantamento pessoal. Pessoalmente eu preciso sair da ceia quebrantado, sabendo que pessoalmente eu preciso lutar contra o meu pecado ou os meus pecados. Mas também a ceia promove uma edificação comunitária. Eu vi isso quando nós celebramos a ceia, nas duas ocasiões, lá na parte superior, como a igreja saiu extremamente feliz e edificada. Como foi bom olhar para os irmãos depois de um ano sem se ver e falar assim: eu faço parte dessa família, aqui é o meu lugar, eu sou desse povo, esse povo canta as músicas que eu acredito, esse povo prega a Bíblia da forma como eu acredito, esse povo depende de Deus, ora a Deus como eu acredito. Essa é a minha família, essa é a minha igreja. E a celebração da ceia deve promover esse ajuntamento, que vai promover em nós a edificação. Uma das coisas muito bonitas que tenho ouvido é que nós temos sido reconhecidos pelos nossos visitantes como uma igreja comunitária, uma igreja que celebra a Deus de uma maneira comunitária. É isso, Rafael? Você sente isso entre nós? É isso, Simeão, Elisângela, é isso? Graças a Deus. Então os nossos irmãos que estão chegando percebem isso em nós. Nós não estamos aqui para qualquer outra coisa senão para a edificação. E você e eu precisamos ajudar os nossos irmãos. Então quando você descobrir, ficar sabendo ou receber alguma informação de alguém, ajude, estenda a mão, porque alguém já fez isso comigo e com você. Segundo lugar, a celebração da ceia promove união no corpo de Cristo. Dá uma olhadinha comigo no texto, no verso 18. Porque antes de tudo estou informado que há divisões entre vocês quando vos reunis na igreja, e isso em parte eu creio. O que Paulo está dizendo é o seguinte: antes de tudo, ou seja, primeiramente. Quando a gente fala antes de tudo, né, como professor, a gente fala assim: primeiramente eu quero passar umas coisas com vocês. Vocês precisam lembrar que a celebração da ceia é comunitária e para a edificação. E antes de tudo, eu quero que vocês entendam que vocês precisam ter união, porque a ceia do Senhor deve promover união. E aí você vai falar assim: mas eu não penso como os meus demais irmãos pensam. Mas naquilo que tange a Bíblia, sim, devemos ter união. Devemos ter união no sentido de falar assim: estamos unidos em Cristo Jesus, somos guiados pelo mesmo Santo Espírito, recebemos as mesmas misericórdias da parte do Senhor todo amanhecer. Ou seja, nós temos pontos de conexão, de unidade, e a igreja precisa dessa unidade para se fortalecer e para poder crescer. E aí Paulo vai usar uma informação muito interessante. Ele fala o seguinte: eu estou informado. E as pessoas pensam que a liderança da igreja não recebe as informações. É interessante isso.
Algumas pessoas pensam que o pastor, os líderes da igreja, eles não são informados. E aí tem na igreja, assim como tinha na igreja de Corinto, a família de Cloé, porque é interessante isso. Paulo recebe algumas informações, mas Paulo também dá a fonte. Porque você deve saber o seguinte, quando chega alguém e fala assim, pastor, estão falando, aí você pergunta assim, quem, quantos são? Não é assim? Não, eu quero que o senhor resolva, mas não fala que fui eu. Então isso é covardia, isso é deslealdade. A família de Cloé falou o seguinte para Paulo, Paulo, tem um grupo grande na igreja, na realidade tem subgrupos, e a igreja está rachada, depois que você saiu, a igreja ficou fragmentada, e aí Paulo vai dizer o seguinte, eu estou informado que há grupos entre vocês, e quando vocês se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, o que deve ficar evidente não é a divisão, mas é a união da igreja, porque a igreja não pode ter subgrupos. Tem uma expressão que nós usávamos muito lá antigamente, quando eu era criança, quando as pessoas falavam assim, a igreja não pode ter panelinhas, lembra disso? Nós não temos panelinhas, nós somos uma única panela, nós somos um único grupo, não temos subgrupos. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, lá no capítulo 3, vocês são carnais se vocês ficam disputando espaços na igreja, títulos na igreja, cargos na igreja, a partir de homens. E a expressão de Paulo para mim é muito dura, quando ele fala o seguinte, Cristo está dividido. Quem vocês pensam que vocês são para ficar falando assim? Porque tinha um grupinho lá que falava assim, eu sou de Apolo, porque Apolo era muito eloquente, sabia falar, tinha uma retórica incrível. Paulo tinha muito conteúdo, mas Paulo, ele era extremamente contundente, então não era um estilo muito agradável de se ouvir, porque Paulo era confrontador, mas tinha um grupo que gostava de Paulo, e tinha um grupo que gostava de Pedro. E aí Paulo fala o seguinte, acaso está dividido Cristo? Vocês são crianças espirituais se vocês ficam disputando pessoas a quem seguir. Na realidade nós não seguimos pessoas, nós seguimos Cristo Jesus. E a celebração da ceia nos lembra que nós estamos aqui reunidos para prestar cultos a Deus por meio de Jesus. E o centro da igreja é Cristo Jesus. E louvado seja Deus que a nossa igreja tem sido cristocêntrica. Não pode haver divisões, não pode haver partidos. Ah, porque fulano pensa assim, eu vou seguir aquele grupo, eu vou seguir esse grupo. Não, nós somos um grupo só, uma família só. Na linguagem bíblica, nós somos um rebanho só. É interessante Paulo dizer aí no versículo 18, que quando eles se reuniam dessa forma, divididos, Paulo fala assim, e eu o creio, porque Paulo conhecia a igreja. Eu fui informado, e eu acredito nessa informação que eu recebi, porque olhando, eu posso perceber isso. Eu me lembro de uma expressão do pastor Júlio, quando ele falava assim, olha, você percebe que a igreja está em plena comunhão, quando termina o culto, porque na hora do culto a gente até está reunido, mas quando acaba o culto, ninguém vai embora. O povo gosta de ficar conversando, demora para fechar a igreja, e essa era uma das questões que eu ficava esperando quando a igreja voltasse. Falava para a Natália assim, será que a gente vai ter aquele tempo gostoso de comunhão? Será que vai acabar o culto, o pessoal vai ficar com medo do Covid, vai higienizar as mãos e vai embora? Como que vai acontecer? E para minha surpresa, graças a Deus, a igreja continua a mesma que era antes da pandemia. Acaba o culto, a gente não consegue ir embora, porque um conversa, outro para, e a gente fica conversando. Às vezes a gente começa a aula da EBD um pouquinho depois, porque as pessoas começam a conversar e a gente tem comunhão, nós estamos unidos na cruz de Jesus, louvado seja Deus, e isso combate as divisões. E aí quando alguém chegar para você e falar assim, oh, eu gosto mais de fulano, eu gosto de Beltrano, você fala assim, não, a gente gosta de Jesus. Eu gosto mais quando fulano canta, quando o Beltrano canta. Não, a gente gosta quando a igreja canta. Eu gosto mais do pastor, eu gosto mais do seminarista, eu gosto mais do pregador. Não, a gente gosta quando a Bíblia é pregada. É a unidade da igreja. Não pode haver divisões, porque onde há divisão, Satanás está reinando, e onde há união,
Jesus Cristo é glorificado. E nós queremos sempre, em nome de Jesus, que essa igreja seja sempre uma igreja unida, como sempre foi, desde a sua fundação, uma igreja missionária. E sendo missionária, nós queremos agregar mais e mais famílias para que venham celebrar conosco. E a nossa oração é essa: Senhor, nos dê unidade, como disse Jesus, faz-nos um, para que esse povo unido possa mostrar ao mundo fragmentado que aqui nós somos cristocêntricos. E aí no versículo 19 ele fala o seguinte: porque até mesmo importa que haja partida entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Se houver briga, se houver partido, se houver desunião, o grupo correto, o grupo que mantém a sã doutrina ficará em evidência. Mas não é isso que Paulo está querendo, não é isso que Paulo está almejando. Em terceiro lugar, a celebração da ceia promove temor e reverência. Dá uma olhadinha aí no versículo de número 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês não estão comendo a ceia do Senhor, vocês estão comendo a ceia de vocês. O individualismo, o egoísmo está suplantando a concepção de irmandade. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês se reúnem não para melhor e sim para pior, porque na realidade vocês não entenderam que celebrar a ceia é necessário ter temor e reverência. Não é qualquer elemento, não é qualquer culto. Não podemos banalizar a reunião solene. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão fazendo qualquer outra coisa, menos celebrando a ceia do Senhor. Porque quem celebra a ceia do Senhor sabe que nós precisamos de muito temor e de muita reverência diante de Deus. Não é qualquer momento. Ontem, ao celebrar e participar ali na preparação dos elementos, dos cálices que vocês estão recebendo, meu filho fez essa pergunta, eu achei muito interessante: papai, isso aqui é só pão? É, filhinho, é só pão. Isso aqui é só suco de uva? É só suco de uva. E aí eu achei interessante a pergunta dele. Então, qual que é o significado? O significado, filho, é que quando nós estivermos reunidos como igreja, a gente vai olhar para esse pão e nós vamos lembrar do corpo de Jesus moído, transpassado lá no Calvário. E quando a gente pegar esse cálice, meu filho, a gente vai se lembrar que o sangue dele foi vertido lá na cruz do Calvário para nos lavar, para nos comprar. O apóstolo Pedro chega a dizer que nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Então não podemos banalizar esse momento. Precisamos sim ter temor e reverência diante do Senhor. Dá uma olhadinha no verso 22. A expressão de Paulo para mim é muito profunda. Eu fico imaginando Paulo fazendo essa exortação: vocês não têm casa onde vocês podem comer e beber, não? Vocês ficam esperando a festa da igreja, a festa ágape, para comer bastante. Vocês não têm casa? Olha, imagina eu chegar aqui para vocês e falar assim: ô gente, vocês não têm casa para comer e beber não? Vocês vêm comer e beber na igreja? Vocês vêm envergonhar a igreja de Deus? Tem gente que saía carregado, olha o texto dizendo, embriagado. Porque nesse momento, nesse contexto, a igreja celebrava com vinho. Tinha irmãos que saíam bêbados da celebração da ceia. Você vai falar assim: que absurdo. Tinha irmãos que comiam tanto, que depois acho que precisavam passar na farmácia para pegar um remedinho lá para ajudar a digestão, de tanto que ele comia. Mas eles chegavam cedo, não para preparar para aqueles que não tinham condições, não, eles chegavam cedo para comer muito, ou seja, eles menosprezavam a festa de Deus. E aí você vai entender porque Paulo vai falar o seguinte: olha, esperai uns pelos outros, ou seja, espera todo mundo chegar e depois todo mundo come e todo mundo bebe. E aí nós entramos no versículo 23, preparando o nosso coração para a celebração da ceia. Que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em
memória de mim. O pão representa o corpo de Jesus. E o que nós vamos fazer nesse momento? Trazer à nossa memória o corpo de Jesus, em memória de Jesus. Verso 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o cálice então vai nos lembrar do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até Jesus voltar, o que nós faremos? Anunciaremos a sua morte e a sua redenção, a sua ressurreição, porque é ali que reside toda a nossa esperança. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Feche os seus olhos agora. Ora ao Pai. Passe o seu coração diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo examinar o seu coração. E aí você vai falar assim: pastor, eu tenho algum pecado? Confesse agora. Não deixe de celebrar, confesse agora. Peça que Deus te ajude a melhorar, para que você saia dessa ceia melhor do que você entrou. Que você saia daqui com um propósito de vencer as suas lutas, as suas fraquezas. Examine seu coração e em instantes nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que somos inadequados diante do Senhor, mas reconhecemos a Tua obra salvadora, redentora por meio de Jesus. Queremos, ó Deus, Te louvar, porque nós estamos reunidos como igreja para celebrar ao Senhor. Queremos agradecer pela morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, agradecer porque nós temos a certeza da vida eterna. E a nossa oração é que sejamos edificados nesse momento, que a nossa memória possa resgatar aquele dia em que o Senhor falou ao nosso coração e nós nos entregamos ao Senhor, reconhecendo publicamente que Jesus é o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso coração. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Teu Espírito é quem nos guia, a Tua voz é quem nos comanda. E nós queremos, ó Deus, permanecer como igreja do Senhor Jesus, unida, fortalecida, edificada, para a honra e glória do Teu nome. Em Jesus pedimos que o Senhor prepare o nosso coração e a nossa mente para esse momento tão especial, solene, de celebração da ceia. Em Jesus nós Te louvamos por tão grande salvação. Amém. Amém.